Nossa próxima convidada já está com a gente aqui hoje. A gente divulgou bastante nas mídias sociais. Ela é poetisa. Eu sei que tem mais coisas, mas vou resumir a segunda e eu vou falar certo, porque eu falei errado no começo do programa. Angelóloga, tá? Cris Bezerra, tudo bom? Tudo. Vem cá, me cumprimenta aqui. Cris Bezerra. Cadê as palminhas pra Cris, gente? Cadê as palmas? Não, joga as palmas, vou fazer de novo, vai. Cris Bezerra. Estagiário. Um dia a gente chega lá. Estagiário, Na hora que eu faço as piadas, eles não põem. Na hora que... Aí, cortou todos junto. Ei, estagiário, complicado. Na hora que eu faço as piadas, eles não põem. Na hora que é pra comentar... Aí, do nada, a gente tá falando... vem umas palmas. Avulsa, né? Tem exercício nessa vida, né? É programa ao vivo, gente. Olha, Cris, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço por estar nessa alegria de energia positiva aqui. A gente fica muito feliz de você ter vindo. Eu ouvi falar muito de você. Eu estou muito curioso para entrevistar você. Porque você é a primeira pessoa que eu ouço falar. Eu nem sabia que existia angelóloga. Eu falei angeóloga e angeóloga é o quê? Me corrija. Quem estuda pedras preciosas. Ah, mas gemas, os anjos são pedras preciosas. São também. Né? Eu sou angelólogo, eu estudo a Vivi, eu estudo o Rafa, eu estudo você. É um poeta. Ai, 23999, Marral, vereador. Brincadeira. Ô, gente, é o seguinte, Cris, o que é uma angelóloga? Então, na verdade, a angelologia é um ramo da teosofia que estuda sobre os anjos. O que é teosofia? É um estudo sobre Deus, sobre as religiões. Tipo teologia. Isso. Legal. Aliás, é o ramo da teologia que estuda sobre os anjos. Tá. Porém, existem cursos em algumas entidades esotéricas que também fazem, que dão cursos falando de anjos. E numa das ocasiões em que uma das empresas de São Paulo que lidam com espiritualidade, com anjos, esteve em Ribeirão, eu fiz o curso. Mas, independente desse curso, que esse curso, na verdade, ele trata dos anjos cabalísticos, da tabela hebraico-cabalística, que são 72 nomes de Deus. As terminações em El, Iá e H. Veu-Iá, Caliel, Mebael e tantos outros. Rafael, Miguel, Uriel, Ismael, Samuel, né? Serão anjos. São arcanjos, anjos, virtudes, tronos, potestades. Então, existe uma tabela que vários estudiosos, ao longo da história da humanidade, vêm recebendo orientações sobre esses seres, que foram criados por Deus para dar suporte ao homem durante a sua permanência no planeta. Porque Deus sabe que é desafiador estar no planeta. Então, ele nos dotou, né, de um companheiro invisível, entre aspas, né? Existem aqueles que conseguem visualizá-los, com esses seres que nós cristãos, denominamos de anjos. Em outras religiões, existem também esses seres, né? Que são também os anjos, os mensageiros, né? Mas que podem ter outras denominações. Entendi. Então, o que acontece? Eu, desde muito pequena, eu tenho uma ligação muito forte com o misticismo. Eu venho de uma família católica tradicional, extremamente tradicional, mas que viveu comigo grandes emoções, vamos dizer assim, né? De eu acordar, olhar para minha mãe e falar, nossa, tio fulano tá indo embora, né? E, de repente, o tio realmente desencarnava, morria, né? Meu Deus. O meu próprio pai, eu vivi experiências muito significativas. O meu pai sofrendo um acidente de caminhão perto de São Luís do Maranhão. E eu aqui, em Ribeirão Preto, do lado da minha mãe, narrando exatamente o acidente. Depois de tudo que aconteceu, ele ficou em coma durante meses, né? Foi um acidente gravíssimo. Quando ele começou a contar, foi exatamente como eu tinha narrado. E as pessoas, aquela mania, né, que as pessoas têm de falar assim, foi sonho, isso não é nada, imagina. E eu chorava desesperada porque eu gritava, meu pai morreu, né? Então, foram algumas das vivências que eu tive dessa, que para alguns é uma paranormalidade, a parapsicologia explica de uma forma, o espiritismo explica de outro, o catolicismo de outro. E eu nunca quis meio que me taxar de nada. Entendi. Eu fui deixando as coisas acontecerem. Hoje eu sou historiadora de história das religiões, eu estudo profundamente as religiões, mas principalmente as monoteístas, né, que tem um único Deus, e aí o judaísmo, islamismo, cristianismo, e dentro dessas vertentes religiosas o anjo aparece. Para você ver o próprio islamismo, um arcanjo que soprou todo o Alcorão.
né? E várias outras vertentes religiosas que tem. Mas é engraçado que existem algumas religiões cristãs, evangélicas, que não aceitam a figura do anjo. Porque eles dizem que eles são, na verdade, demônios, eles não são anjos. É uma outra interpretação que se dá à Bíblia, né? Entendi. A gente vê as religiões, por exemplo, você citou 4, né, monoteístas. Você cita de novo, por favor. Islamismo, judaísmo e cristianismo. Cristianismo, 3. Tecnicamente, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, eles caminharam juntos até, se a gente for analisar a Bíblia Sagrada, por mais que sejam diferentes, né, dependendo de ponto de vista de cada um. Por exemplo, os judeus, eles param no Velho Testamento. Não que eles não respeitam Jesus, consideram Jesus uma pessoa boa, mas eles são mais o Velho Testamento. Consideram um profeta, Sim, né? consideram um profeta. Mas não os o filho de muçulmanos Deus, também, aham. né? Já os cristãos consideram Jesus próprio Deus. A gente sabe também que a Bíblia, vou falar a Bíblia cristã, católica, eu acredito que até, eu não sou judeu, mas eu acredito que até os judeus, eles acreditam que o Islã, existe uma velha história, você é teóloga, talvez você vai me corrigir, que falam que o Islã, os muçulmanos, eles são filhos de Ismael, são da descendência de Ismael, e os judeus são da descendência de Israel. E aí no final... Foram as divisões das tribos, né, na verdade. Mas a grande questão é que há uma linguagem em comum em todas essas religiões. Todos acreditam... Que significa Jeová, ter um lá... Deus sobre todas as coisas, né? E uma evolução ou uma elevação humana que precisa acontecer. A grande questão, Alex, é que nós estamos vivendo uma época em que Deus está sendo morto aos poucos. De qualquer forma, né? E Deus, nesse caso, eu falo inclusive o próprio amor. Porque as pessoas, elas estão tão voltadas para o ego, tão voltadas para a disputa, para o poder, para uma série de coisas, e ao mesmo tempo, esse movimento dos anjos, por exemplo, ele acontece em vários lugares. Entendi. Eu estava há pouco tempo em casa e alguém me telefonou, nossa, liga aí que a Ana Maria Braga está entrevistando um rapaz que fala sobre os anjos exatamente como você. Entendi. Porque a minha maneira de falar sobre os anjos não é propriamente com a tabela. Porque essa tabela, se você quiser saber o teu anjo de nascimento, você entra no Google e joga lá a tua data de nascimento, vai ter esse anjo, signo. Só que ele cuida de você e de bilhões de pessoas que nasceram nesse mesmo dia. Tipo um signo. O teu anjo pessoal é só seu, é intransferível, eu brinco. Eu costumo chamar de Zé. É pessoal, exatamente. Você pode dar ele o nome que você quiser. Zé. E o que os anjos pretendem é que a gente estreite essa amizade, que Olha, a gente abra o nosso coração para o amor. né? Vamos focar em anjos. A gente sabe, pelo menos o conhecimento que eu tenho, né? Eu sou limitado, eu não sou especialista, tá? Eu queria falar para vocês, estou em casa. É muito provável que eu possa cometer deslizes aqui, mas vamos lá. A gente sabe que existem serafins, querubins, Virtudes, tronos, potestades. virtudes, tronos e potestades. Principados e potestades. Anjos e arcanjos. Qual a diferença de principado para potestade? Já ouviu falar? Então, a grande questão é a seguinte, quanto mais próximos de Deus e quanto mais próximos da terra. Tá. Então, para ficar mais fácil a compreensão, os anjos são esses que estão aqui. O teu que está aí grudadinho em você, o dele, Qual é o dela, biotipo todo do meu mundo. anjo? Tem um nome? Então, eu nem Ou sempre ele varia de consigo pessoa pra visualizar o anjo. Não, Ele sim, mas eu estou falando, por exemplo, os anjos da guarda, vamos dizer assim, vamos facilitar o pessoal que está em casa. Eles seriam um biotipo, por exemplo. Eu sei que tem os anjos, tem os serafins, tem os querubins, tem uns que ficam, pelo menos a Bíblia fala, que Os ficam tronos, no mais trono, próximos de falando Deus. santo, santo é o Senhor, ficam adorando. Tem outros que são anjos de batalha. E tem o anjo da guarda. O anjo da guarda, ele é específico? Ele é... O anjo da guarda é específico. É um querubim, um serafim? Ele Ele é é um o anjo. quê? Ele é um anjo e muitas vezes ele pode pertencer também à categoria dos arcanjos, mas normalmente ele é um anjo. O que é o anjo? O anjo é dotado de livre-arbítrio tanto quanto nós. Então o que causa uma certa confusão é porque existem os anjos de Deus e existem os anjos que resolveram Se revelar. ajudar o demônio. Que tá? são os seguidores de Lúcifer. Agora, como é que eu sei quem é que está me inspirando? Aham. É simples. Aquele que me disser qualquer coisa que não seja amor, não é um anjo de Deus. Aquele que me disser, perdoe, ame, releve, esqueça, tenha alegria, viva a sua vida plenamente, esse é o anjo de Deus. Esse é o mensageiro de Deus. E esse anjo, ele está conosco o tempo inteiro. Quando a gente fica na frequência dele, né? Porque acontece... Não, da ele gente- fica com você o tempo inteiro. Só Mesmo que se a gente você sai da vai, frequência. você vai receber a percepção dele ou não, dependendo de você, porque você tem o livre-arbítrio, né?
Então, a grande questão é que as pessoas falam assim, mas como é que eu posso me aproximar do meu anjo? Primeiro, permita que ele chegue até você. Então, você tem que Esse permitir. permita que chegue exercitar, ficar mais Pela em sua silêncio, fala, orações. Pela sua fala. É assim, o Vivi, cada um tem o seu rito, tá? Porque desde que eu tenho trabalhado mais especificamente, tenho feito consultas angélicas, tenho atendido as pessoas para aproximá-las do seu anjo guardião. Eu já Isso fiz desde consulta 2012, com a morte do Sócrates. Isso ficou evidente que estava na hora de eu dar esse salto, de eu estreitar mais esse vínculo meu e das pessoas com o seu anjo. E o que eles me dizem é o seguinte, o rito é pessoal. Assim como não há nenhum interesse em levar você para qualquer tipo de religião. A maneira de conectar. Entendi. Tá? Não deixa, tem deixa eu fazer uma rótulo. pergunta. Vamos supor, vou seguir o princípio dos monoteístas, tá? Vamos supor que as três religiões que você citou acreditam que existe Deus e que os anjos foram criados por Deus. Tá certo? Se a gente acredita que existe Deus, se a gente tem contato direto com o homem, por que eu vou falar com o anjo? Por que eu não posso falar direto com o homem? Não, mas ninguém lá de disse que cima? você não pode, pelo contrário. Deus é meu amigo, eu costumo brincar que Deus é meu amigo de boteco, ele está comigo em todos os momentos. Ele percebe o meu coração em todos os momentos. A grande questão é que ele criou mensageiros para que a gente tenha um estreitamento maior. Sim, é um amigo que está conosco e eu não quero, em momento algum, há um desejo de que eu preste um culto ao anjo. Ele não precisa disso. Tanto que uma coisa engraçada que vem do rito católico, né, de acender velas, então eu gosto disso, eu gosto de incenso, eu gosto de vela, eu gosto de cristais, eu gosto de cheiro. E um dia eu acendi uma velinha e tinha o hábito de dizer, vou acender uma velinha para o anjo da guarda. Imediatamente ele disse assim para mim, muito obrigada, mas eu tenho luz própria. Então, a vela, na verdade, Patada, hein, anjinho? não é Mal para educado. ele. Não, eles são bem-humorados, eles são bravinhos de vez em quando. Ô, Cris, acontece deles trocarem de equipe? Eu acho que os meus anjos já trocaram várias vezes, porque eu já quase morri muitas vezes. Eu acho que eles não aguentam mais. nada. Eu Vai acho lá que cuidar dessa guardam. menina, pelo O que amor eu de Deus. sinto é que algumas pessoas precisam de um suporte extra de anjo, entendeu? Como Entendi, no nosso meu- caso. E tanto que eu falei do Sócrates, um dos Aham. bilhetes, o último bilhete que ele escreveu para mim, Eu sei que você era muito amiga do Sócrates. Pra quem não sabe, ela era muito amiga do Sócrates, jogador ex-jogador, de isso. futebol, que jogou no Corinthians. e o último bilhete que ele me deixou, ele diz assim, muito obrigada por ter me apresentado ao reino dos anjos, e eu sou alguém que sempre precisei de um número grande de anjos, Entendi. né? Porque ele realmente dava muito trabalho, né? E o curioso é assim, é tudo muito livre, é tudo muito leve. Quanto mais você estreita o seu caminho com Deus, com a espiritualidade, com os anjos, mais você percebe que você está transitoriamente num planeta que é lindo, que precisa ser bem cuidado, que precisa ser amado e que nós precisamos amar o próximo. Hoje a gente dá valor a coisas e esquece o humano. Entendo. Então, a grande busca, a grande intenção dessa conspiração celeste, que a gente chama assim, então não é que qualquer pessoa não possa falar diretamente com Deus, mas existem seres que, por sua luminosidade, por sua alegria, por tudo aquilo que eles já contribuíram aqui e continuam contribuindo, eles podem facilitar a nossa caminhada. Então, o desejo do anjo é esse. Quando eu estou muito nervosa, ele sopra assim, calma, para, repensa, reflita. Eu vou entrar- Não vai falar isso que você quer falar agora, porque você vai se arrepender depois. O catolicismo, o cristianismo, ele diz que quem faz isso é o Espírito Santo, e não o anjo. Então, aí é uma grande confusão. Se você pegar a Bíblia inteirinha, em vários momentos você vê a figura do anjo. Sim, eu sei, Sodoma e Gomorra. Jesus no deserto, várias. ele vence todos os seus desafios Sim. e quem vai alimentá-lo são os anjos. Sim. E aí no Antigo Testamento tem Tobias que é encaminhado pelo arcanjo Rafael Um na sua monte, travessia um monte. e outras passagens. Tem Sodoma e O Gomorra próprio que os Paulo- anjos desceram até a O cidade para próprio livrar Paulo, Ló. que muitos pentecostais alegam que Paulo diz que o anjo não é o anjo, que é perigoso, etc e tal, porque ele diz, são criaturas menores do que os homens. O que ele quer dizer é que nós não temos que atribuir nenhum poder ou ficar prestando culto a quem quer que seja, e nem a nenhum anjo. Mas se você pegar várias passagens, o que existe é uma amizade. O próprio Cristo, ele vai lá e diz, deixai vir a mim as criancinhas, pois os anjos que delas cuidam estão diante do meu Pai. Sim.
E aí, são muitas as confusões. Agora, o que me causou uma grande alegria dia desses, eu recebi uma revistinha dos Testemunhas de Jeová, que são grandes estudiosos bíblicos e de várias outras ciências também. E lá eles colocaram várias passagens bíblicas dizendo sobre os anjos. Se realmente foi um anjo que atenuou, que curou, que fez, eles não conseguem afirmar, mas eles dizem dessa existência, que nós realmente temos um anjo que nos acompanha, né? Então, Alex, a grande questão é assim, eu vejo que muitas religiões há uma questão de interpretação. É bem complicado mesmo, porque eu só queria fazer um comentário do Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová é a única religião que não assiste Globo Rural, porque passa domingo de manhã. E domingo de manhã eles estão evangelizando. Mas agora voltando... Piadinha. Voltando pros anjos, eu queria falar assim, é bem interessante e complicado, né, esse sentido. Porque, por exemplo, você falou assim... Tá quente aqui, viu, gente? Por isso que eu tô fazendo assim com os cabelos, Você falou tá? assim, você falou potestades, né? Potestades. Eu não sei para os católicos, eu sei que para os evangélicos, principados e potestades são entendidos como demônios. Então, mas são... Entendeu? Para outras religiões, talvez não. São só categorias que é algo, angélicas. tipo, totalmente... Mas é algo bem, tipo, 2 pontos, tipo... É demônio ou Deus, filho? Se você é tal coisa, então você tá contra mim. Se é tal... Então são coisas, tipo, bem Mas, críticas. Alex, olha, quanto mais você vai estudando determinadas coisas, menos os seus preconceitos vão se firmando, tá? Eu estive uma vez num velório e eu fiquei assustada com uma colocação de uma determinada pessoa, não vou nem falar se é padre, pastor, mas assim, olha, vocês tomem cuidado, vocês tomem cuidado, porque eu estive visitando a casa de uma irmã dia desses, por aí você já sei. Sim. E eu vi um Buda lá dentro. Como é que pode? Você não pode servir a Deus e a Mamon. Meu Deus, santa ignorância. Buda, em momento algum, quis pregar qualquer questão religiosa. Buda simplesmente abandona a riqueza e vai perceber que a humanidade sofre e vai dizer para o homem, para de ser tão egóico, para de desejar o palácio, porque a tua felicidade pode não estar lá dentro. Então, e eu estive no mosteiro zen budista, porque eu sou historiadora. Sim, você tem que andar em tudo, eu gosto de ir mesmo, fazer a imersão, eliminar o meu preconceito. Então eu fui lá no Morro da Vargem, no mosteiro zen budista em Vitória. Fiquei lá, acordando às 7 da manhã, comendo quirelinha no café da manhã, enfim. E eu tive um grande insight, porque eu falei, meu Deus, aqui eles estão falando de Buda, nas igrejas eles estão falando de Jesus. Jesus pregou na montanha, ficava na beira do rio, ficava pelas ruas, Buda também. E olha o tamanho desses mosteiros, olha o tamanho, a suntuosidade das igrejas. Então, o que me fere é, eu ainda não estou entendendo nada como ser humano. Que se eu estivesse entendendo que eu coloquei Jesus na cruz porque ele falou sobre o amor, porque ele falou, perdoa o seu inimigo, ama o teu próximo como a ti mesmo, como que alguém pode dar uma sentença dessa? Vamos colocá-lo na cruz. É porque eu imagino assim, o problema não é Jesus, o problema é a religião. Não, mas a grande questão humana foi colocar o amor numa cruz. E a grande questão humana é que ela continua fazendo isso. Sim, isso. Porque isso se é você sai por aí e você diz, eu vou ter uma conversa com os meus anjos para decidir o rumo da minha vida. Não é que eles vão decidir, mas eles vão me inspirar. Aí você é tida como louca, como ridícula, como uma série de coisas. E a única questão que eu não tenho é nenhum problema em ser chamada de tudo isso. Cara, eu prefiro que você fale com o anjo do que com o capeta. É melhor. Fica aí. Bem melhor. Você fale com o anjo, falou com o demônio... Mas já viu o capeta também. E ele não é nada agradável. Não, eu imagino. Eu tenho um amigo meu... Mas eu vou te dizer uma coisa, só te cortando rapidinho. Quem quiser ter uma história sobre o capeta que é perfeita, leia Pimentas, do Rubem Alves. Eu não vou ler. Não, leia, sabe por quê? Ele diz uma coisa muito interessante, que o demônio é o controle de qualidade de Deus. Porque ele te testa. Ele é sábio? Ele chegou para Deus e falou, Jó te ama porque você está dando tudo para ele. Ele é Tira, vê o que ele vai fazer. Safadão. E Jó continuou amando. Então, quando a gente é testado, ou quando às vezes eu passei vários momentos da minha vida acordando no meio da noite, olha, você vai deixar o seu emprego, você tem um salário maravilhoso, e você vai sair por aí falando de anjo, de literatura, você vai passar fome.
Então, era a própria figura demoníaca que queria entrar no meu cérebro para fazer com que o medo se instalasse. E o medo é contrário à fé. Ó, eu sei que a gente tem que chamar um intervalo. Tem que ir embora. Não, eu sei que a gente tem que chamar um intervalo, mas eu queria falar que eu não vou chamar e falar que eu vou tocar direto. Porque tá demais. E tem um VT para passar, também vai ficar para semana que vem. O VT eu vou tocar direto. Obrigada. Vamos levar até o final aqui com ela. Sabe, eu senti isso agora como aquelas Gente, palminhas do jogo que tá terminando. Olha que coisa ali. Você tá vendo um anjo aí, né? Porque eu sei que o assunto tá interessante. A Lali tá vendo um anjão lá dentro na técnica. Joga essa foto desse anjo aí pra mim. Joga essa foto. Tem tipo, é isso que eu queria falar com você. Eu quero ver se esse tipo de anjo é qual anjo? Você sabe falar? Eu pesquisei e onde eu pesquisei, falar que é um tipo de anjo. Que fala, eu acho que não sei se é o serafim ou o querubim, que tem 4 faces. Então, a grande questão é o seguinte, são vários estudiosos. Cada um tem uma linha. Mas o Apocalipse ele fala desses anjos, né, que eles são com formas de animais, etc e tal. Eu acredito que muito disso tem simbologia, tá? Muito tem a minha crença misturada ali. Entendo. Então, por isso que eu digo o seguinte, quando eu leio a Bíblia, se eu disser para você que eu tenho que acreditar ao pé da letra, desculpa, eu não vou fazer isso. Porque os próprios evangelistas se contradizem em alguns momentos. Então, quando você lê profundamente... Agora, eu não vou ficar discutindo isso. Quando eu parei de querer saber quem criou Deus e passei a sentir Deus, a minha vida teve uma outra dinâmica. Eu sei quem criou Deus. Quando eu parei de querer provar para você ou para quem quer que seja que anjo existe, que o melhor é o caminho do amor, que Jesus realmente foi um grande profeta, um grande avatar, que o ensinamento dele você não precisa fazer mais nada. Se você ler Lucas do começo ao fim, você vai ter um historiador, porque Lucas não conheceu Jesus. Então eu acho que a riqueza do que ele nos traz é muito grande. Lucas era médico? Lucas era médico, também tem um livro fantástico, Médico de Homens e de Almas, que vale a pena ler. Sim. E aí você vê Lucas retratando, no capítulo 1, quando o arcanjo Gabriel anuncia Jesus a Maria, uma menina. Como é que aquela menina teve aquela coragem de enfrentar uma sociedade naquela época, e deu o seu sim. E aí vem uma das frases mais significativas de todo o Evangelho, porque para Deus nada é impossível. Então, quando a gente vai pegando cada frase, quando você vai vendo a história de Jesus, a pregação dele, o amor, o olhar que ele tem para a adúltera, olha para ela e diz assim, olha para os outros e fala, aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, e ninguém tem coragem. Então, essas cenas, elas ficam muito fortes. Jesus, ele era, obviamente, eu não considero Jesus homem, eu considero Jesus Deus, tá? Eu acredito que Jesus é Deus, mas é uma opinião pessoal. Jesus, ele foi sem dúvida a maior coisa. Deuses, mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte, que aí é uma grande, não vou falar polêmica, mas é um X para quem é o que o cristianismo fala. E eu não sei qual, eu queria saber a tua opinião sobre isso. O cristianismo, ele fala que Deus criou os anjos, e a terça parte dos anjos se rebelou. Na verdade, Lúcifer, que era até então o maior dos anjos, né, o principal, tinha privilégios lá. Um anjo muito lindo, inclusive. Sim, anjo de luz, para quem não sabe o que significa. Para quem não sabe também, Lúcifer é o nome do gatinho daquele desenho da Disney lá, Mas Lúcifer não é um nome bonitinho, gente? Olha lá, mas já vai ter um monte de mensagem de daqui a pouco, não assista a Disney! Não assista a Disney, mas tem Lúcifer coisa do capeta na Disney. Aí, enfim... E ele se rebelou, na verdade, alguns historiadores, enfim, dizem que... Historiadores não, né? Alguns teólogos dizem que ele queria ser como Jesus. Não que, ou outros falam que ele queria tomar o lugar de Deus, mas enfim, eu não vou entrar nesse detalhe. E quando ele se rebelou, ele levou a terça parte dos anjos com ele, que foram expulsos com ele. Tem gente que fala que eles caíram na terra, tem gente que fala que, sei lá, foi para o universo, por aí vai. E tem gente que chama isso de demônios. Você acredita nessa história? Você pensa diferente? Você acredita... Eu vi que você não acredita... Não é que não acredita, pelo menos você não citou demônios, você citou anjos maus... Decaídos. Que são exatamente isso. Mas eles tiveram uma escolha, assim como nós temos uma escolha. Eu entendo, eu acredito. A grande questão tem uma frase de Clarice Lispector que eu gosto muito, a vida é feita de escolhas, você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. A partir do momento que o anjo decidiu caminhar numa outra direção, ele foi, né, para aquela direção. Ele pode voltar para o caminho do bem?
Pode, como qualquer um de nós pode, só que acaba sendo mais difícil. Por quê? Porque o caminho das trevas, ele também é sedutor. E existem coisas que a nossa imaginação não consegue imaginar, não consegue alcançar. Eu, há um tempo atrás, nesses estudos todos, eu me deparei com alguns sites de satanismo, por exemplo, e pessoas que às vezes estão no nosso dia a dia... Eu acho que esses caras vão tudo pro inferno. Mas pessoas que estão no nosso dia a dia e estão realmente fazendo tudo aquilo que a gente ouve. Ah, isso é absurdo, ninguém é capaz de fazer isso. É capaz. Ah, tem. Tá? Então, a grande questão é, eu crio a minha afinidade. A minha afinidade é com o bem, é com o amor, é com os seres de luz, é com os anjos. Entendo. Os anjos de Deus. Tenho principalmente os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, que são os 3 arcanjos mais aceitos, por exemplo, dentro do catolicismo. Rafael significa cura de Deus. Gabriel significa o que assiste diante de Deus. E Miguel, o que trava as batalhas contra o mal. Manda um salve pros Né? 3 pra mim. Infelizmente, nosso tempo tá terminando, Manda um salve pessoal. pros